Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Por quê? Porque Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Ele é muito bom. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é o seu Deus? Nesse planeta com quase 8 bilhões de pessoas, talvez a gente fosse encontrar muitas respostas para essa pergunta. Quem é Deus? Talvez alguns diriam, Deus não existe. Ou talvez alguns iriam falar que Deus é uma energia, é uma força que está na natureza agindo. Ou talvez que Deus é aquela estátua que pessoas ficam adorando. Ou até mesmo que Deus é o Criador do céu e da terra, mas Ele está tão distante, está tão longe, que Ele não está nem aí para as minhas necessidades. Mas nós não vamos falar desse Deus, nós vamos falar do Deus que a palavra dele revela quem Ele é. E a Bíblia nos revela que Deus, Ele é um Deus provedor. Deus, Ele é um Deus de amor. Deus, Ele é um Deus protetor. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus justo. Por toda a Bíblia nós vemos que Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Desde a criação, desde o início, Deus sempre se revelou, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra de Deus, o único Deus, o nosso Deus. Ele é um Deus de relacionamento. Eu fico imaginando como é que era no paraíso. A vida de Adão, de Eva. Devia ser uma vida muito boa, né? Uma vida sem problemas, uma vida de abundância, uma vida onde eles tinham tudo. E Adão e Eva tinham algo muito maravilhoso, que era o relacionamento com Deus. Todos os dias, Deus ia até eles, Deus estava com eles, e eles se relacionavam com Deus. Todos os dias, Deus estava ali, e o relacionamento deles era profundo, era íntimo, não existia barreiras, a ponto de eles estarem nus, e eles não tinham vergonha, tamanha era a intimidade que existia com Deus. Mas, todos nós conhecemos a história, o pecado entra no mundo, e a primeira coisa que ele faz é quebrar esse relacionamento. O pecado não mudou quem é Deus é. Deus continuou sendo Deus Todo-Poderoso, o Deus de cura, o Deus de amor, o Deus justo, o Deus provedor, o Deus protetor. O pecado não mudou quem era Deus, mas o que o pecado fez foi destruir o relacionamento entre o homem e Deus. O pecado distanciou o homem de Deus, e a gente sabe, o pastor Marcelo hoje mesmo disse pela manhã que luz e trevas não andam junto. Luz e trevas não combinam. E é interessante que quando Adão e Eva pecam, Deus chega para eles e Deus faz uma pergunta para eles. Deus não chegou para eles e falou assim: Adão, o que você fez? Eva, o que você fez? Eu não sei vocês, mas lá em casa, quando eu aprontava, minha mãe chegava para mim: o que você fez? O que é isso? Não, a primeira pergunta que Deus fez é: Adão, aonde você está? Aonde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia onde Eva estava? Mas ali Deus fala assim: aonde você está?
Porque o pecado distanciou Adão, Eva, o homem de Deus. O pecado nos distancia. Todas as vezes que nós caímos, que nós falhamos, que nós erramos, qual é a primeira coisa que acontece? A gente se distancia. A gente não quer mais orar. A gente não sente mais a vontade de vir à igreja. A gente não sente mais vontade de se relacionar. Aquela semana que a gente pisa na bola, que dá uma falha, parece que a gente se distancia, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos distancia. Mas Deus, Ele continuou sendo o mesmo Deus. O Deus de amor, o Deus protetor, o Deus provedor. E o Deus de relacionamento. E mesmo com o pecado do homem, Deus continuou querendo ter um relacionamento com o homem. Mas o relacionamento já não era mais o mesmo. Era um relacionamento distante. Mesmo que fosse próximo, mesmo que fosse íntimo, era um relacionamento que não era igual ao que existia lá no princípio. Todas as vezes que a gente vê homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, que se relacionaram com Deus, que andaram com Deus, que tiveram intimidade com Deus, mesmo assim era um relacionamento meio distante. Quando Deus chega para Moisés, e o pastor Marcelo falou isso hoje, a sarça ardente, né, pastor? E a sarça estava ardente lá, estava pegando fogo, mas não se consumia. Quando Moisés chega, vai se aproximando, ei Moisés, fica aí, não se aproxima, tira as sandálias, porque esse lugar é santo. Veja que é um relacionamento de intimidade, mas ao mesmo tempo um distanciamento. O povo, quando queria buscar a presença de Deus, tinha que ir no templo, e eles não podiam entrar no lugar santo do santo. Quando Moisés foi para o monte, ter o relacionamento face a face com Deus, o povo ficou aonde? Lá embaixo, eles não podiam nem chegar perto. Por quê? O pecado distanciou o homem de Deus. É como você ter um relacionamento com uma pessoa, sabe aquela pessoa importante para você? Você considera importante? Tem pessoas na nossa vida que a gente considera, essas pessoas são importantes na sociedade, são importantes para mim. Por mais intimidade, por mais relacionamento que eu tenha com essa pessoa, eu posso ligar para ela a qualquer momento e ela vai me atender, eu posso mandar uma mensagem e ela vai me responder, mas eu nunca vou chegar na casa dela e abrir a geladeira dela. Eu tenho intimidade, mas tudo tem um limite, é o respeito. Se ele me convidar para ir na casa dele, eu não vou chegar na casa dele, eu vou no quarto dele. Por mais amizade, por mais relacionamento, por mais intimidade que a gente tenha, existe um respeito. É mais ou menos isso. No Antigo Testamento nós vamos ver que homens e mulheres de Deus andaram com Deus, se relacionaram com Deus, alguns deles encontraram Deus face a face, mas havia um distanciamento. Mas Jesus nos revela um outro Deus. Jesus veio para consertar toda a história. Jesus veio para consertar aquilo que o pecado estragou, que o pecado atrapalhou. Jesus vem para consertar e conectar novamente o homem a Deus. E agora Jesus apresenta o Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo sendo Deus Filho, agora Ele apresenta Deus como Deus Pai, assim como nós cantamos. Existe uma diferença. Quando eu vou na casa do meu pai, eu ligo para o meu pai, eu falo assim, pai, você está em casa? Se ele falar, estou passando aí. Eu não pergunto se eu posso ir na casa dele. Eu simplesmente vou.
E quando eu chego na casa do meu pai, lá eu abro a geladeira dele. Quando eu chego na casa do meu pai, muitas vezes as nossas conversas são deitados na cama deles. Eu, meu pai, minha mãe, os três ali deitados, e ali a gente fica horas conversando. É outra intimidade. E é o que Jesus nos mostra, nos apresenta, Deus Pai. Quando você olha na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que mais ou menos, aproximadamente por volta de 7 a 14 vezes, você vai ouvir uma referência de Deus Pai. Mas depois de Jesus, quando Jesus chega, ele começa a se relacionar, mostrar que o relacionamento nosso com Deus é Pai. Você vai ver a Bíblia se referindo a Deus Pai, no Novo Testamento, mais de 250 vezes. Existe uma diferença nesse relacionamento. Gálatas 4, de 4 a 7 diz: quando porém chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele chama Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Amém? Eu e você não somos mais escravos do pecado. Quando nós recebemos Jesus, no nosso coração, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso relacionamento com Deus não é mais um relacionamento distante, mas agora passa a ser um relacionamento de pai e filho. Ou seja, todas as promessas que Deus nos promete aos seus filhos, agora eu recebo essas promessas por herança. Amém? Mas, talvez muitas pessoas tenham algumas dificuldades com essa questão de pai. Porque, infelizmente, por causa da nossa humanidade, nem sempre a figura do pai, talvez a figura do seu pai, não tenha sido a melhor figura. Talvez você nem saiba quem é seu pai. Seu pai te abandonou, e quando fala que Deus é pai, logo você associa a alguém que abandonou. Talvez o seu pai foi aquele alcoólatra, que chegava em casa bravo, arranjava confusão em casa, chegava brigando com a sua mãe, batia. E quando você pensa em Deus Pai, logo vem essa figura, e você não consegue entender como Deus pode ser pai. Talvez o seu pai não tenha sido um pai presente na sua vida, que nos melhores momentos, nos momentos que você mais queria, ele não estava lá. Talvez o seu pai fosse aquele que falasse alguma coisa e agisse completamente diferente, uma pessoa totalmente inconsistente. E para você, essa relação pai e filho não bate. Você, quando a Bíblia se refere a Deus como pai, talvez você tenha algumas dificuldades. Mas o pai que a Bíblia se refere é um pai diferente. Na oração do Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo nos ensina que quando orardes, orais assim: Pai nosso que estás no céu. Esse Pai nosso que estás no céu, não é simplesmente, meu Pai está lá no céu, longe, distante. Não, Ele se refere a um Pai celestial, a um Pai perfeito, a um pai como deveria ser lá na criação, antes do pecado do mundo entrar.
Um pai que teria que ter as qualidades de um pai. Um pai amigo, um pai provedor, um pai protetor, um pai consistente, um pai atencioso. É essa figura do pai que a palavra de Deus nos traz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Alguns atributos relacionados ao pai. O primeiro atributo que todo pai deveria ter, e talvez, e por causa da nossa humanidade, por causa do pecado, muitas vezes, seu pai falhou, muitas vezes, eu como pai falho com os meus filhos, mas a primeira atributo que um pai deveria ter é o amor. Um amor incondicional. Quem é pai, mãe, que muitas vezes faz o papel de pai, nós sabemos, como pais, como mães, o amor que nós temos pelos nossos filhos. Que nós podemos fazer qualquer coisa. Eu me lembro quando minha filha nasceu, essa menina linda aqui, que está vermelha agora. Surge um sentimento tão profundo, que você dá a sua vida por eles. Eu dou a minha vida pela minha filha, pelo meu filho. Quantas vezes eu deixo de comprar coisas que eu gostaria, que eu sonho, para poder proporcionar coisas para eles? Quantas vezes eu deixo de fazer coisas que seriam importantes para mim, para fazer coisas para eles? Quantas madrugadas eu e minha esposa passamos em claro, levando eles no hospital, para eles poderem se sentir bem, para eles serem curados? Quantas noites nós passamos em claro, ao lado ali da cama deles, quando eles tinham pesadelo? Quantos sacrifícios um pai e uma mãe fazem pelo seu filho? É desse amor que nós estamos falando. Mas quando se fala do amor de Deus, é um amor muito maior. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É desse amor que nós estamos falando. Um amor, um pai que te ama, do jeito que você é, da forma que você é, com o seu temperamento, com as suas vaciladas, com as suas fraquezas, mas ele continua te amando. Segundo atributo que todo pai deveria ter, é ser um pai provedor. Como pai, meus filhos não se preocupam se amanhã vai ter comida ou não em casa. Eles não têm essa preocupação. Eles não se preocupam se vai ter roupa ou não. Eles não se preocupam se a conta de luz vai estar paga. Eles não se preocupam se a escola vai estar paga ou não. Eles não se preocupam com isso. Que bênção, né? Era bom ser filho, né? Não tem a preocupação dos boletos. Por quê? Porque todo pai deveria ser provedor do seu filho. E o que a palavra de Deus nos revela é que Deus, Pai, é provedor nosso. Amém? Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 26, diz assim: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Aleluia!
Sabe quem está falando isso? É o seu pai. É o seu pai. E quantas vezes a gente passa noites em claro, preocupados, ansiosos com o dia seguinte, ansiosos com as coisas, mas é o nosso Pai Celestial quem está falando. Não andem ansiosos, não se preocupem. Deus nunca está ocupado demais para deixar de te ouvir. Eu, como pai, muitas vezes eu falho. Eu sou humano. E às vezes meu filho está querendo minha atenção e eu estou tão cansado. Ou minha filha está querendo minha atenção e eu estou tão cansado. Eu falo assim, volta daqui a 10 minutinhos, só dá 10 minutos para o pai. Às vezes a gente está, hoje com home office, né? A gente está numa reunião, num trabalho, às vezes meu filho me liga, interfona, pai, já acabou? Filho, ainda estou aqui. A gente é humano. A gente não consegue dar tanto tempo, mas Deus, nosso Deus, Deus Pai, não é assim. Ele te ouve, Ele te escuta, Ele te dá atenção. Naquela noite que você passa chorando, não fique pensando que Ele não está te vendo. Ele está te vendo sim. Naquele momento que você está angustiado, está ansioso, está com medo, e você fala, meu Deus, Ele não está falando assim, ei, só mais 10 minutinhos, não, Ele está te ouvindo, Ele está te escutando. Mateus capítulo 7, de 9 a 11, diz, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, será aberta. Qual o homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ei, o seu Pai Celestial, Ele te escuta. O seu Pai Celestial, Ele te conhece. Eu, como pai, quando eu olho para os meus filhos, eu sei o dia que eles estão tristes, eu sei o dia que eles estão alegres, eu sei a carinha deles quando eles estão com medo de alguma coisa, eu sei da carinha deles quando eles estão preocupados com alguma coisa. Como pai, eu sendo pai, humano, falho, que muitas vezes, e muitas vezes mesmo, estou desatento, consigo perceber essas coisas, quanto mais o Pai Celestial, que te conhece, mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Quanto mais o Pai Celestial, que conhece, sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Para o pastor Stanley está fácil de contar. O Pai Celestial, que sabe exatamente a cor verdadeira do seu cabelo. Ele te conhece, Ele sabe quais são suas dores, quais são suas aflições. Terceiro atributo, protetor. Todo pai deveria ser protetor dos seus filhos. Às vezes eu vejo o jogo de futebol do meu filho, e às vezes eu vejo que alguns meninos chegam na maldade. Eu fico lá no alambrado só olhando feio. Tudo bem que eu não imponho muito risco, né? Os meninos agora estão ficando mais altos do que eu, mas eu olho feio. E se precisar eu dou bronca. Por quê? Porque é meu filho. Ninguém vai mexer com meu filho. Ninguém vai mexer com a minha filha. Todo pai deveria ser protetor. Deixa eu falar uma coisa. O Pai Celestial cuida de você. O Pai Celestial cuida de você. Na Bíblia existem aproximadamente 48 versículos que revelam o Deus protetor.
48 versículos que falam que Deus está te protegendo. Deus está cuidando de você. Salmos 32:7 diz: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar, está apagado aqui, deixa eu pegar direto aqui na fonte. 54:17, Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Salmo 121, esse eu amo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Eu como pai eu durmo, eu como pai às vezes eu estou desatento, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que ele não dorme, ele não tira os olhos, ele fica o tempo todo de olhos na gente. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, amém. Sabe quem está falando isso? Teu Pai. Teu Pai celestial. Todo pai deveria dar tempo de qualidade para os seus filhos. Se você é pai, se você é mãe, não está dando tempo de qualidade para o seu filho, saiba de uma coisa: você está perdendo a oportunidade de criar memórias maravilhosas na cabeça deles. Porque seus filhos não vão se lembrar da roupa que eles ganharam, mas seus filhos vão se lembrar do tempo que vocês passaram com eles. Seus filhos não vão se lembrar dos restaurantes que eles comeram, mas seus filhos vão se lembrar das risadas que eles deram no restaurante, mas nem sempre no restaurante, mas na sala da sua casa. Tempo de qualidade, todo pai deveria dar. E a palavra de Deus diz que, se buscarmos a Deus, nós também teremos tempo de qualidade com o Pai. Jeremias 3:33 diz assim: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando que eu vou fazer isso? Quando eu buscar a Deus, quando eu tiver tempo de intimidade com Ele, quando eu estiver na presença dEle. Não é só aos domingos não, irmãos. Não é só aos domingos, não é só às terças-feiras, não é só numa vigília de oração, não. É quando eu estou em casa, num tempo de relacionamento, eu e Deus, e ali Ele vai revelar coisas lindas e maravilhosas, que eu não conheço, aleluia. Provérbios 3:32, pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha sua intimidade com os retos. Ou seja, o Senhor compartilha a sua intimidade com os seus filhos, amém? Quarto atributo, consistência. Muitas vezes nós, como pais, falhamos. Às vezes eu chego para os meus filhos: não, esse final de semana a gente vai sair. Aí chega no final de semana, acontece um imprevisto e, então não vai dar para sair. Mudaram os planos.
Ou se acontecer isso, vai acontecer isso. E muitas vezes a gente não consegue cumprir com as nossas próprias palavras. Mas o Pai Celestial, de quem Jesus revela, o Deus Pai, Ele é um Deus de consistência. Tiago 1, de 16 a 17, diz assim: meus amados irmãos, não se enganem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto e descem do Pai das luzes, como a gente cantou hoje aqui, que não muda como sombras inconstantes. 2 Timóteo 2, de 11 a 13, diz: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas inconstâncias, mesmo com as nossas fraquezas, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, as promessas do Deus Pai são vivas, são reais, são eternas, de geração em geração e para sempre. Não muda. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso cair, mas as promessas de Deus não mudam. Se eu me humilhar, se eu voltar, se eu me arrepender dos meus maus caminhos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, e o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Por isso que quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, quando eu convido Jesus para ser o meu único e suficiente Salvador, eu não posso mais andar na mesma vida que eu seguia antes. Eu não posso ter mais os mesmos comportamentos de antes. Eu tenho que buscar uma santidade, porque as promessas do Senhor são para os santos. A promessa do Senhor são para os filhos. Eu, como filho, eu sempre busquei honrar o meu pai. Eu sempre busquei honrar o nome do meu pai. Quantas e quantas vezes tive oportunidades de fazer coisas terríveis. E a humanidade, o corpo, a carne, desejaram. Mas muitas vezes eu parei e falei assim: eu não posso fazer isso, porque eu vou desonrar o meu Deus e eu vou desonrar o meu Pai. Por isso, como filhos, nós temos que procurar ser constantes, porque Deus é constante. Quinto atributo: compaixão. Como pai, como mãe, muitas vezes, ou melhor, vamos voltar um pouco, como filhos, muitas vezes a gente faz coisas que não agradam o coração dos nossos pais. Muitas vezes a gente faz coisas que acabam deixando eles estressados, nervosos, e naquela época eu não entendia. Agora, como pai, eu entendo como é que funciona a cabeça de pai e mãe. Não é verdade? Naquela época, quando eu era mais jovem, eu não entendia porque que a minha mãe brigava com a gente para que a casa ficasse organizada. Hoje, como pai, eu brigo com meus filhos para que a casa fique organizada. Eu tenho que puxar, às vezes, a orelha, principalmente do meu filho, para falar assim: arruma o seu quarto, arruma as coisas. Muitas vezes nossos filhos fazem coisas que nos machucam, que dói o coração. Alguns comportamentos, por causa da carne, por causa da humanidade deles, muitas vezes eles fazem coisas que ferem o nosso coração. Mas como pai, como mãe, eu não deixo de amar o meu filho, eu não deixo de amar a minha filha, mesmo aquilo doendo, muitas vezes. Quando eles chegam e falam assim: pai, desculpa, aquilo me quebra, e eu volto, e aquele amor que eu tenho,
floresce na vida deles. Esse é o nosso Deus, um Deus de compaixão também. Salmo 103, de 13 a 18. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos... Está apagado aqui, vamos lá. Salmo 113, de 13 a 18. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém. Amém. Sabe o que isso significa? Que as bênçãos do Senhor, as promessas do Deus Pai, não é só para mim, não é só para você, mas são para os nossos filhos, são para os filhos dos nossos filhos. Se os filhos dos nossos filhos guardarem a aliança, forem tementes a Deus, as promessas vão se cumprir na vida deles também. Quantas e quantas vezes, eu já falei isso aqui, eu vejo bênçãos acontecendo na minha vida, que eu falo, isso é bênção, herança dos meus avós, herança dos meus pais, e eu quero continuar firme nessa aliança, para que essas bênçãos e essas promessas continuem na vida dos meus filhos, e eles possam continuar com essa aliança, para que essas promessas, essas bênçãos se cumpram na vida dos filhos dos meus filhos. Talvez você não tenha tido o privilégio de ter os seus pais andando com Deus, tendo uma aliança com Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, a partir de você, o futuro da sua família, das próximas gerações, podem mudar. A partir da sua vida, as próximas gerações, o futuro da sua família, pode ser completamente diferente. Porque o Senhor é um Deus, Pai de compaixão. O Senhor é um Deus Pai, que Ele olha para você, e Ele quer ter um relacionamento com você, e se você tiver um relacionamento com Ele, Ele esquece aquilo que foi feito pelos seus pais, e a partir de você, passa a se ser uma nova história, uma nova herança, um novo momento, uma nova estação. Um Deus de compaixão. Quem é Deus para você? Quem é o seu Deus? Um Deus distante? Um Deus longe? Um Deus que está lá no céu e eu aqui na terra? O Deus que a Bíblia nos prega é um Deus de intimidade, um Deus de relacionamento, um Deus Pai, onde você não precisa de barreiras para chegar a Ele. Um Deus onde você pode ter intimidade, um Deus que te ama, um Deus que provê as suas necessidades, um Deus que te protege dos dias maus, um Deus que é um Pai de consistência, um Deus que é um Pai de compaixão, que te ama e que te perdoa. Quem é o seu Deus? Se você quer, cada dia mais, estar mais próximo desse Deus Pai, e continuar a ter um relacionamento íntimo, mais profundo com esse Deus Pai, eu convido você a ficar em pé agora, e coloca a mão no seu coração, e nós vamos orar a Deus. Coloca a mão no seu coração,
E convida Ele, peça a Ele: Deus, eu quero ter um relacionamento profundo contigo, eu quero experimentar esse Deus Pai que a Bíblia nos revela, eu quero experimentar esse amor, eu quero experimentar essa provisão, eu quero experimentar essa proteção, eu quero experimentar essa compaixão. Pai, aqui estão, Senhor, os teus filhos, aqui estão vidas, Senhor, que estão se colocando agora em pé diante de Ti, para dizer: Deus Pai, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de Jesus, obrigado porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque um dia Jesus veio e morreu naquela cruz e pagou um alto preço, e por causa do teu sangue nós somos lavados e purificados, e hoje nós podemos chegar diante de Ti e dizer: Deus Pai, Abba Pai, Papai. Obrigado porque hoje nós não precisamos ter um relacionamento distante contigo, mas nós podemos ter um relacionamento de Abba, de Papai, um relacionamento próximo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus protetor. E agora, Senhor, eu quero te pedir, se tem pessoas aqui, Senhor, que precisam desse toque de amor, eu te peço agora em nome de Jesus, visita eles, Senhor, que eles possam sentir agora o teu toque de amor, de cuidado. Pai, se alguém aqui está necessitando de algo, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, seja na vida física, Senhor, Deus provedor, nós clamamos a Ti, Papai provedor, que o Senhor venha atender todas as necessidades, seja em qual área for, Senhor. É a Tua palavra quem diz que o Senhor é um Deus provedor. Por isso nós clamamos agora: Pai, Papai, provê isso nas nossas vidas. Pai, se existem pessoas aqui com medo, com angústia, com ansiedade, com depressão, com medo do futuro, Pai, Papai, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus protetor. Vem, Senhor, toca nos nossos corações, tira todo medo, tira toda ansiedade, tira toda angústia, tira todo medo do futuro. Papai, visita cada um aqui. Pai, se tem pessoas aqui que precisam sentir a Tua presença, que tem clamado por Ti, mas parece que o Senhor está longe, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto. Por isso, Senhor, visita essas pessoas, revela a eles, abre os olhos deles, mostra a eles que o Senhor é um Deus de perto, que o Senhor está presente, que o Senhor está cuidando nos mínimos detalhes. Senhor, se tem pessoas aqui que estão presas, aprisionadas pelo pecado, aprisionadas em vícios, aprisionadas em coisas que têm destruído as suas vidas, Pai, Papai de compaixão, tem misericórdia, dá a elas força, Senhor, força e coragem
para mudar rotas, para que o destino delas possa ser diferente, Senhor. Clamamos a Ti agora, Pai, Deus Pai, Deus Papai, Abba Pai, abençoe cada vida que está aqui, seus lares, suas famílias, suas casas, Senhor, que as Tuas promessas possam ser passadas de geração em geração, e que nenhum dos nossos venha se perder, Senhor, mas que tenhamos a alegria de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus Pai, em nome de Jesus, amém.